Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Sebrae Delas, o programa que valoriza, fortalece e dá visibilidade ao empreendedorismo feminino em Santa Catarina. Hoje a gente continua o nosso giro especial pelo estado, conversando com as embaixadoras do Sebrae Delas, que atuam em diferentes regiões, apoiando e incentivando mulheres a empreender, crescer e transformar realidades. No programa de hoje, nós vamos conhecer o trabalho desenvolvido na região Centro-Norte, diretamente de Caçador. Quem conversa com a gente é a embaixadora do Sebrae Delas na região, a Jéssica Amanda da Silva. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Olá, Cibele, é um prazer estar aqui com você hoje para falar de um assunto tão importante. Com certeza. Queria que você começasse contando para a gente, Jéssica, como que surgiu o convite para que você representasse a região como embaixadora? Certo, então até agosto do ano passado nós pertencíamos, né, à Gerência Regional Meio Oeste, e então nesse momento nós tivemos aqui a criação da Gerência Centro-Norte, né? Com esse desmembramento, tanto de gerência quanto de projetos, nós tivemos aí então algumas reorganizações dos projetos na região. Foi então que eu fui convidada a ser embaixadora do Delas. Eu já fazia um trabalho em conjunto com a gestora do programa, do projeto, né, no Meio Oeste, e então nesse momento eu me tornei embaixadora oficial. Que bacana, Jéssica. E para a gente entender, para quem está nos assistindo, qual que é o papel da embaixadora, o que ela representa e a importância dela, né, para o Estado, já que ela está representando toda uma região. Sim, como embaixadora nós estamos à frente, então, das ações relacionadas ao empreendedorismo feminino aqui na nossa região, entendendo todo o nosso cenário, entendendo quais ações do Sebrae são pertinentes para apoiar as mulheres que têm o sonho de empreender ou que já estão empreendendo no nosso território. E com certeza percebem já, né, colhem muitos frutos desse apoio que é destinado a elas, né? Agora mais direcionado à região Centro-Norte, já que teve essa redistribuição na região, para que vocês pudessem dar uma atenção ainda maior e mais direcionada para essas mulheres, né, Jéssica? Exatamente. Segundo dados recentes do nosso Observatório de Negócios do Sebrae, aqui no território da Gerência Regional Centro-Norte, nós temos mais de 15 mil empresas lideradas por mulheres, né? O que representa para nós aí cerca de 32,7% do total das empresas da nossa região. E o que eu consigo trazer aqui, mais um dado importantíssimo para que a gente pense e seja mais assertivo nas nossas iniciativas, é que 92% desses negócios liderados por mulheres, eles são MEIs, né? Então a gente tem esse olhar aí baseado em dados para que a gente consiga ser assertivo nas nossas ações e entregar para as mulheres empreendedoras e para aquelas que têm o desejo de empreender algo que de fato vai ser relevante nos negócios. Que maravilha! E esse diagnóstico, né, que é feito através dos dados do observatório, eles ajudam muito a mapear as ações que vocês acabam definindo para a região. Os números são muito significativos mesmo, representam muito da força de trabalho na região. E eu queria que você falasse sobre esse cenário, já que a maior parte, grande parte, mais de 90% são MEIs. Como você enxerga o cenário na região nesse momento do empreendedorismo feminino? Então, a partir desses dados, né, nós entendemos o quão importante é apoiar essas mulheres. Eu trago, Cibele, mais um dado bem relevante, que mais de 40% dos negócios, eles estão aí na faixa de até 3 anos de atuação. Então, essa questão de termos mais microempreendedoras individuais, com essa taxa de mortalidade das empresas de até 3 anos, nos faz pensar e entender que nós temos que auxiliar essas mulheres principalmente na gestão, né, na conexão com outras mulheres, porque assim a gente consegue, com as boas práticas, entender o que a gente também pode trazer para dentro dos negócios, né? Então a gente está com esse olhar bem no que é de fato a necessidade para entender sobre o nosso cronograma de atuação dentro do programa do Sebrae Delas aqui no território. E quais são as ações que vocês têm desenvolvido pensando nelas?
Então, nós temos o Delas Day, né, que ele é um momento de conexão entre mulheres, que nós trazemos para um talk show mulheres que são muito representativas aqui no nosso território, lideranças que estão à frente de instituições, de empresas, mulheres que foram premiadas no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios na última edição, para contar para nós como que elas chegaram até a premiação, né, as boas práticas dentro da empresa delas, essas mulheres que são líderes nessas instituições, para contar para nós como que também foi a linha do tempo delas, né, como que elas chegaram a um cargo de tamanha representatividade. Então, nós entendemos também que o Sebrae delas precisa desses momentos para que a gente consiga trazer para os nossos negócios essas boas práticas e elevar o patamar dentro dos negócios. E sabendo desses dados e das ações, né, que vocês planejam e orientam, quais os principais desafios ou demandas que você percebe que elas têm na região? Sim, com esses dados e com conversas, né, com essas empreendedoras, nós entendemos que precisamos fortalecer a confiança delas, a visão de futuro. Então, a gente prevê aí oficinas de capacitações voltadas a posicionamento de mercado, precificação, gestão financeira dentro das empresas, eventos de acesso ao mercado e também já estamos pensando no fechamento desse ano, né? Com um momento muito interessante no dia 19 de novembro, que é o dia que nós comemoramos mundialmente o Dia da Empreendedora, né? Então, também temos previsto aí essa data para fazer o fechamento de todas as atuações que nós teremos aí ao longo do ano. Muitas vezes a gente sabe, a gente mostra aqui, Jéssica, que a empreendedora ela começa sozinha. E em grande parte das que nós entrevistamos e de histórias incríveis, elas começam por necessidade. Vocês ainda percebem essa necessidade de recurso, de conseguir dar conta da família, também na região, como uma forma de buscar o empreendedorismo? Com certeza, nós entendemos que muitas vezes é uma jornada tripla, como você mesma mencionou, e esses eventos que nós proporcionamos às empreendedoras da nossa região são exatamente para que a gente consiga ter essa conexão e entender que a nossa necessidade também é a necessidade da nossa colega. Nessas conversas a gente consegue ver que os desafios eles são similares e a partir daí, com as boas práticas, a gente entender o que pode implementar dentro do negócio. Você percebe entre elas um fortalecimento a partir dessas conexões e dos eventos que vocês promovem, porque além das capacitações que o Sebrae oferece e o apoio, a própria conexão entre empreendedoras já é um ponto forte para que elas se mantenham em crescimento nos negócios, né? Exatamente, Sibeli, nós percebemos que o caminho do empreendedorismo, ele por muitas vezes pode ser muito solitário, né? E com esses eventos, com essas capacitações, essas conexões que nós proporcionamos, a gente consegue mostrar que ninguém precisa caminhar sozinha. E o Sebrae está aqui exatamente para dar todo esse suporte. Então, eu fico muito feliz da gente conseguir proporcionar para todas essas mulheres aqui do nosso território esses momentos. E vocês percebem como o Sebrae um aumento no interesse delas por capacitação também na região, para manter os negócios, para crescer? Com certeza. Cada vez mais nós viemos trabalhando com a disseminação dessa informação, né? Muito porque nós tivemos aí a implantação da gerência recentemente e antes, né, nós tínhamos uma atuação aqui um pouco menor do que temos agora com o projeto aqui consolidado no nosso território, né? Então, nós também percebemos essa busca, essa procura por cada vez mais as mulheres estarem interagindo com o Sebrae e usando de tudo isso que o Sebrae pode oferecer para que a gente consiga buscar, né, e colocar em prática o propósito do Sebrae, que é impulsionar o empreendedor ao sucesso. Queria que você falasse, Jéssica, sobre a importância da empreendedora que está nos assistindo, das empreendedoras da região,
de buscarem o Sebrae. Muitas vezes nós falamos aqui com empreendedoras que esperam um momento para ficarem prontas, acham que não é ainda a hora de buscar o Sebrae. E o Sebrae tem jornadas para todas as fases da empreendedora, inclusive quando ela está em ideação, pensando em criar um negócio, pensando em se tornar MEI. Queria que você falasse sobre esse apoio que vocês oferecem desde o início da jornada. Certo, então para você empreendedora ou que tem o desejo de empreender, que está nos assistindo agora, não espere por ajuda. Use da instituição do Sebrae, que está aqui para apoiar você a tirar essa ideia do papel ou elevar o nível do seu negócio, né? Venha até o Sebrae, nos contate aí por meio de redes sociais, WhatsApp, enfim, para que a gente consiga te auxiliar a mudar o patamar. Né? Use dessa instituição, que a expertise do Sebrae impulsionar o empreendedor ao sucesso. Então, eu ficarei extremamente feliz de poder auxiliar de alguma forma. Como elas fazem para encontrar vocês aí na região Centro-Norte? Então, a nossa agência física ela está situada em Caçador, mas nós atendemos 19 municípios da região, com pontos de apoio como salas do empreendedor, né, que são aí conexões com prefeituras, ou pode também estar me encontrando pelo WhatsApp no 48 991 32 6497, que eu ficarei extremamente feliz de poder auxiliar. Conta pra gente como tem sido o seu trabalho como embaixadora, recebendo elas. A gente sabe que vocês as recebem com muito carinho, tanto no espaço do empreendedor, quanto nas agências. Queria que você falasse um pouco do dia a dia, desse apoio e acolhimento que vocês oferecem também, muito além das capacitações. Certo, então sempre que uma empreendedora nos procura, né, a gente pratica sempre a escutativa para entender em qual momento ela se encontra, se ela já tirou essa ideia do papel, se ela está com alguma dificuldade. Então a gente faz uma conversa de entendimento, né? E a partir daí nós conseguimos identificar como o Sebrae pode estar atuando para auxiliar essa empreendedora no que ela precisa. Então, dessa forma que a gente consegue acolher e entender como o Sebrae pode fazer a diferença dentro da vida dessa pessoa, né? Como você falou, a gente não se limita só ao atendimento em si. Às vezes a gente acaba indo um pouquinho mais além, né? Entendendo como que é a vida dessa pessoa, justamente porque o empreendedorismo feminino é a jornada tripla, como a gente estava falando anteriormente. E uma das características, né, do Sebrae é de auxiliar, capacitar e cuidar dessa mulher como mulher também. E a partir daí, para que ela se torne uma empreendedora forte. Porque, como você disse, né, Jéssica, são muitas jornadas. A mulher precisa administrar muitas situações na sua vida, filho, casa, ou às vezes outro trabalho, para conseguir empreender e tirar muitas vezes o sonho do papel, ou a necessidade de fazer mais renda para sua própria família. Então, por isso, o direcionamento do Sebrae, ele é também para a mulher, o CPF antes do CNPJ, como a gente diz, né? Tem as capacitações, o fortalecimento das soft skills também, e todo esse apoio e acolhimento que você encontra nos atendimentos presenciais, também online, nos contatos que você for fazer com o Sebrae. E eu queria que você falasse um pouco sobre os feedbacks que vocês recebem, os retornos dessas mulheres atendidas, porque nós sabemos como é transformador a jornada, como é transformadora a jornada de quem passa pelo Sebrae. Sim, eu lembro agora recentemente de uma história bem marcante que nós tivemos, né, com a Mariluce, ela que é uma empreendedora aqui do município de Caçador, que foi a um dos eventos do Sebrae delas, o Delas Summit, no ano passado, e voltou de lá transformada, né? Isso foi o que ela me falou quando a gente conversou. Ela foi até o evento, teve muitas conexões com mulheres, entendeu que dentro do nicho que ela atende, as mulheres não estavam tão preocupadas, né? Essas que ela conversou. Ela é social media, né? E ela disseminou a informação de que hoje
principalmente depois dessa transformação digital, se a gente não tem um olhar dentro do nosso negócio para as mídias sociais, a gente não consegue alcançar muitas vezes, né, o nosso público. Então ela voltou de lá transformada, ela voltou com novas clientes, as conexões que ela fez foi maravilhosas, assim. Então esse depoimento dela me marcou bastante e me fez entender que a gente está no caminho certo, né, de fazer esses eventos com conexões. Como eu falei antes, muitas vezes as mulheres elas se enxergam na vida da outra, né, porque as nossas dificuldades às vezes são, se não as mesmas, muito similares. E quando eu escuto esses feedbacks, eu fico muito feliz de fazer a diferença na vida dessas mulheres. E com certeza o Sebrae faz a diferença nessa região e em todo o estado, né? Com essas histórias incríveis que você compartilhou e que a gente vem acompanhando. Queria que você deixasse um recado para elas, Jéssica, que estão nos assistindo e se inspirando, quem sabe, em buscar o Sebrae, buscar mais conexões com outras empreendedoras e que, de certa forma, se fortaleceram com essa conversa. Certo, então o Sebrae Delas existe para que nós conseguimos fortalecer o empreendedorismo feminino no Brasil. Então você que tem essa ideia de negócio ou que já é empreendedora, não tem momento certo de procurar o Sebrae, nos procure e nós temos o maior prazer em atender e auxiliar para que você consiga alavancar o seu negócio. Jéssica, muito obrigada por participar conosco, dividir um pouco da sua missão embaixadora e também todo o apoio que o Sebrae oferece para elas na região Centro-Norte. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Interessante, né? Conhecer esse trabalho que vem sendo desenvolvido na região, ficar mais pertinho do Sebrae na região Centro-Norte. E olha, depois do intervalo, a gente vai conhecer também uma história de empreendedorismo que mostra na prática como a capacitação pode transformar o negócio. A gente volta já. Estamos de volta com o Sebrae Delas e agora é hora de conhecer mais uma história inspiradora de empreendedorismo feminino aqui em Santa Catarina. É a trajetória da empreendedora Mari Lúcia, que nós falamos agora no primeiro bloco e que decidiu investir em conhecimento para fortalecer o próprio negócio. Ela está participando do MEI Up, um programa de capacitação gratuita que ajuda empreendedores individuais a estruturarem as suas empresas para crescer. Ela contou tudo para a gente, olha só. O que era para ser só uma pesquisa acabou sendo uma virada de chave. No Delas Summit, a Mari Lúcia foi em busca de inspiração para empreender e acabou saindo de lá conectada com o seu novo propósito. Eu tinha vontade de empreender, só que eu não sabia o que eu queria fazer. Aí eu recebi o convite do Delas Summit. Aí nós fomos lá e a minha intenção era conversar com quem estava expondo, as mulheres que estavam lá, para um produto ou alguma ideia, e eu fui conversando. Foram 2 dias de evento. Aí no primeiro dia eu conversei com várias pessoas que estavam expondo, as mulheres lá. E daí chegava um momento assim, qual que é o teu Instagram? Deixa eu seguir você e tal. Mas eu tenho dificuldade de Instagram, eu tenho dificuldade de rede social, enfim. Aí, no final dos 2 dias, no final do evento, eu pensei, mas então aqui tem um buraco, tem um vácuo, tem uma necessidade. E eu já saí lá do evento com 2 clientes. Foi no contato com outras empreendedoras que ela identificou uma lacuna no mercado com o seu nome e sobrenome. Eu fui conversando com as mulheres que estavam expondo e foi justamente essa questão delas serem tão empreendedoras, de fazerem o negócio delas e elas estão lá fazendo um marketing pessoal. E tem a necessidade do marketing digital. Minha ideia era vender um produto, né? Aí eu cheguei lá, mas isso aqui eu não gosto, isso aqui não... Daí eu via os produtos, não me agradava e tal, e tinha muita coisa bacana, assim, mas tinha umas coisas que eram muito grandes. Aí eu estava conversando, mas e vocês vendem pela internet? Não, a gente só vende físico. Não, a gente não tem o link. Não, você não pode abrir uma loja virtual. Então, porque minha ideia era trabalhar em casa. Aí eu disse, então vou fazer outra coisa, né? Vamos pensar um pouco diferente. E foi abrindo a minha mente através desse evento do Delas Summit.
Não foi só sobre ouvir histórias, foi sobre se enxergar nelas. E nesse reflexo coletivo, o que era plano ganhou coragem para existir. É um momento da gente conversar com outras empreendedoras que estão lá há mais tempo e tem muitas assim de grandes negócios, de volume de dinheiro também bastante grande, de vendas bastante grande, e tem outras que são pequenas e todas estão juntas no mesmo patamar. Todas são empreendedoras, todas são empresárias. Foi isso que me motivou e é isso que eu quero. E é isso que eu estou fazendo. Mas inspiração sozinha não sustenta negócio. Para transformar ideia em estrutura, a Marilúcia buscou apoio no Sebrae e encontrou direção para crescer com consistência. O Sebrae está proporcionando uma jornada que é o MEI Up. Então, o MEI Up, ele aborda todas as situações do empreendedor, do empresário. Então, a gente tem esse apoio do Sebrae através do MEI Up. E ontem a gente começou uma outra jornada, uma outra trilha também que vai desenvolvendo o empreendedorismo e vai tirando todas as dúvidas que tem da parte administrativa, da parte de marketing, tudo isso a gente tem nesses cursos que o Sebrae oferece. O MEI Up, ele de uma certa forma foi determinante para ampliar a minha visão a respeito da administração do meu negócio. Porque dentro do MEI Up ele contempla todas as áreas de uma empresa. Importa se seja grande, pequena ou um MEI. Uma coisa que me impactou bastante foi a questão da nova legislação tributária. Porque nós estamos na metade do programa do MEI Up, né? Então tem mais algumas coisas que vêm aí pela frente, mas até agora o que me impactou foi a questão da nova legislação tributária. Me auxiliou muito, porque se a gente não tem o conhecimento da nova legislação tributária agora em 2026, pode ser que o negócio simplesmente no final do ano, quando for fazer a declaração de imposto de renda, acabe, porque está muito diferente do que era. E quando o negócio começa a ganhar forma, outras camadas entram em jogo. Empreender, para muitas mulheres, é atravessar desafios que nem sempre são visíveis e, justamente por isso, mais difíceis de nomear. São os próprios paradigmas. É o que está dentro da gente, é vencer a si mesmo. Às vezes a gente tem aquele pensamento que eu não consigo, eu não posso, eu sou muito velha, eu tenho mãe, eu sou mãe, e são coisas que tudo tá só na mente, porque a gente é muito capaz. Tem que acreditar na gente. Tem que acreditar na gente mesmo. O que começou como busca por direção se traduz em um negócio mais estruturado, com clientes, processos e espaço para crescer. O que tiver de mídia social, de crescimento de redes sociais, principalmente Facebook, Instagram e TikTok, eu consigo ajudar, fazendo com que as redes sociais cresçam para que sejam mais vistos e assim automaticamente aumentar as vendas. Está em novo momento de crescimento porque eu já tenho novos clientes, já tenho novas ideias e são perfis de clientes diferentes, são negócios diferentes, então isso sempre vai ampliando mais e fazendo com que eu, como profissional, também cresça. O presente já mostra avanço, mas é o futuro que começa a ganhar forma. Como eu estou trabalhando com mídia social, isso praticamente muda diariamente. Então tem que surfar na onda, né? Tem essas trends, tem que aproveitar a trend, tem que entender do algoritmo, tem que ver porque às vezes o algoritmo funciona de um jeito e amanhã é de outro jeito. Então a gente tem que entender o mais profundo das redes sociais. Eu quero chegar muito longe. Eu quero ser referência de social media para pelo menos a nossa região. Histórias como essa da Marilúcia mostram como o acesso à informação, capacitação e o apoio fazem toda a diferença na jornada empreendedora. O Sebrae delas segue justamente com esse propósito: fortalecer mulheres, criar conexões e abrir caminhos para que cada vez mais empreendedoras possam crescer e se desenvolver. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Nós nos encontramos sempre aqui na TV Inova. Até a próxima.